Graças a Deus, nos sentimos muito felizes e agradecidos ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu nesta noite ter este privilégio de termos aqui conosco nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Boa noite aos amáveis amigos, irmãos ministros e companheiros no corpo místico de Cristo, os colaboradores e as demais pessoas aqui presentes. E também aos que estão através do satélite Amazonas ou da internet, nas diferentes nações. Hoje, já o primeiro sábado do mês, pois os sábados começam pela tarde da sexta-feira, a partir do pôr do sol em diante. E por isso os judeus começam o sábado ao pôr do sol da sexta-feira, porque os dias começam pela tarde. Para esta ocasião, leremos no capítulo 9 do livro dos Atos, desde o versículo 1 em diante, onde nos fala da conversão de São Paulo, ou então Saulo de Tarso, que perseguia aos cristãos. E nos diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? E o Senhor lhe disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a luz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra
E abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E em Damasco havia um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E este respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Porque he aqui ele ora, e ha visto em visão varão chamado Ananias, que entra. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Depois, nas sinagogas, pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. E tomamos o versículo 6, onde Saulo disse ao Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Esta pergunta de Saulo de Tarso para Jesus Cristo é a mesma pergunta que nós, desde o profundo do nosso coração, fazemos ao Senhor a cada dia. Senhor, o que queres que eu faça? Queiram assentar-se, tenham a bondade.
Saulo de Tarso, en el capítulo 26 E depois, no capítulo 26 del libro de los Hechos, do livro dos Atos, verso 19 dice, a partir do versículo 19, ele disse: por lo cual, Por isso, ó rei Agripa, rebelde, não fui desobediente à visão celestial. no ser rebelde a la visión celestial, E não ser rebelde à visão celestial Dios quería era o que Deus queria, o que Cristo queria Saulo de Tarso que Saulo de Tarso fizesse. en la visión celestial. Na visão celestial, Le fue dicho foi-lhe dito que se levantara que se levantasse, y que entrara a la ciudad entrasse na cidade e que ali tendría que hacer. seria dito a ele o que fazer. Portanto, Comenzar a hacer, ele tinha que começar a fazer o que o Senhor lhe disse. le dijera, ya fuera Fosse isso directamente como diretamente como estava fazendo, es ou por meio de Ananías, de Ananias, profeta, profeta do Senhor, Señor, en medio de la iglesia. no meio da igreja. Y él obedeció, E Saulo obedeceu. quedado ciego, obedeció, Tinha ficado cego fue a e obedeceu. la ciudad de Damasco Foi até a cidade de Damasco, y en la calle chegou ali, derecha, na rua direita, allí llegó, porque esa fue porque essa foi la orden a ordem que recibió del que ele recebeu do Senhor. Y así comenzó E assim ele começou, haciendo fazendo lo que Jesucristo, o que Jesus Cristo queria que ele fizesse, lo cual le era revelado que lhe era revelado a San Pablo. para São Paulo. Cristo había dicho, "Id por Cristo todo el mundo, havia predicad el dito: evangelio Ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Él fue bautizado Ele foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, conforme de acordo Cristo, a como Cristo lhe ordenou. sea que comenzó Ou seja, que ele começou fazendo voluntad a vontade de Jesus de Cristo. Jesucristo. Su experiencia fue tan grande, E sua experiência foi tão grande, sua visão celestial foi tão grande, que depois ele disse: Não fui rebelde à visão celestial. Saulo vino a ser Saulo predicador del Evangelio de Cristo, se tornou pregador do Evangelho de Cristo. después de haber Pouquíssimos dias depois Cristo como de Salvador, ter aceito a Cristo como Salvador, y estar ter sido batizado na água no seu nome, comenzó a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. de estar com os discípulos do Senhor por alguns dias, então começou a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Haciendo E assim teve uma vida a serviço de Cristo, fazendo que o Senhor lhe mostrasse tenemos que fizesse. Temos o livro dos que nos muestra Hebreus, onde ele nos mostra o paralelo entre o Antigo Testamento com o Novo Testamento, el Antiguo e de como o Antigo Testamento e suas coisas eran de eram tipos e figura Nuevo Testamento, do Novo Testamento e das coisas do Novo Testamento. fue el maestro para Ele foi o mestre para os gentios, instrumento escogido instrumento escolhido de Deus ese propósito. para esse propósito. Y a él Dios E Deus colocó colocou junto dele personas, ministros, algumas pessoas, ministros, muchos de ellos muitos convertidos deles convertidos suyos, sob o seu ministério, que tuvieron brazos os quais estiveram braço a braço com São Paulo, haciendo, fazendo a vontade do Senhor, fazendo lo que San Pablo aquilo que São Paulo perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? él estuvo haciendo E ele esteve sempre fazendo lo que
o que o Senhor queria que ele fizesse. En una ocasión quiso Numa ocasião, ele quis ir para Bitínia, y el Espíritu porém o Espírito Santo se le impidió, le dijo o impediu. que se Lhe fuera disse para não ir, a otro lugar. mas que fosse para outro lugar, porque nesse outro lugar Las ovejas que iban a escuchar su voz. era o lugar onde estavam as ovelhas que escutariam a sua voz. Encontramos también Também vemos cuando él estuvo quando ele esteve siendo llevado preso, sendo levado prisioneiro para Roma, que hubo una tormenta, houve uma tempestad, tempestade y la embarcación e a embarcação iba a ser destruida. seria destruída. Pero el ángel del Señor Mas o anjo do Senhor lhe apareceu, le dijo lhe falou e disse tudo o que se passaria. que no tuvieran miedo, Lhe disse que não temesse, que tuvieran ánimo, que tivessem ânimo, y se lo hizo saber. e o fez conhecer Soldado principal, para que le diera ao soldado principal, ánimo a él para que lhe desse ânimo, y a los demás como também aos demais soldados tripulación. e aos demais membros da tripulação. Siempre San Pablo E vejam que sempre São Paulo en ese foi guiado por Cristo em Espírito Santo. en diferente E em várias ocasiões lhe apareceu, y le hablaba, lhe falava, guiaba, o guiava protegía e o protegia. y no podía morir E não poderia morrer até que chegasse o momento marcado para terminar sus días. para assim terminar seus dias aqui na terra. La vida de San Pablo A vida de São Paulo es un ejemplo é um exemplo para todos los ministros para todos os ministros y los ministros que con San Pablo trabajaban en la obra de Dios. Son un ejemplo para los ministros de cada edad. todos os pregadores e ministros que trabalhavam com São Paulo na obra de Deus são exemplo para os ministros de cada era, junto ao mensageiro de cada era que pergunta ao Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? E assim faz o que o Senhor lhe mostra e lhe revela. Ministros Junto com ele, a colocar os demais ministros que Deus colocou en el plan para trabalharem com ele no plano, no programa divino para essa etapa también, da igreja também, os quais desejam saber o que Cristo queria que eles fizessem al estar unidos ao estarem unidos com o mensageiro, trabalhando el mensaje, em tudo o que o mensageiro lhes mostrava. estaban haciendo lo que el Señor. E assim estavam fazendo o que o Senhor Jesus Cristo queria que eles fizessem. El mensaje llegaba A mensagem chegava ao mensageiro por revelação divina. a los ministros Ele a falava, passava aos ministros, e dos ministros ao povo, e assim a mensagem correspondente a cada tempo, a cada era se estendia, e assim eram chamadas e ajuntadas as ovelhas de cada etapa da igreja. tenemos en los mensajes del reverendo E nós temos nas mensagens do reverendo William Branham estas cosas dichas estas coisas ditas, vamos como las dice, vejamos como ele as disse, tenemos que ver porque nós devemos ver lo de San Pablo, que assim como el Señor que quiere vimos São Paulo perguntando ao Senhor: que queres que eu faça? Depois, ele fazendo o que Cristo queria que fizesse. otros colaboradores, E Cristo unindo com ele outros colaboradores. lo que Cristo quería, Assim fizeram em sua era o que Cristo queria que São Paulo colaboradores. e os seus colaboradores fizessem.
nos dice páginas 168 e 100. Ele disse nas páginas 168 e 169 do livro As Eras da Igreja. Isto foi na era de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era se dirige somente a uma pessoa. Com relação à palavra para essa era. Ou seja, que a palavra para uma era, ela vem somente para uma pessoa. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era se dirige somente a uma pessoa. Ou seja, que Cristo se dirige a uma só pessoa em relação à palavra para essa era. Quer dizer, em relação à mensagem da palavra para essa era. Melhor dizendo, que vem diretamente de Deus, de Cristo, para uma só pessoa. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem de dizer para esta era. E esse mensageiro é o mensageiro à igreja verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às igrejas, tanto a verdadeira como a falsa. Ou seja, que a mensagem de Deus é para as prudentes e as insensatas. É para todos. Para o trigo e para o joio. É para todos os seres humanos. Porém, sobretudo para o cristianismo. Assim que a mensagem é transmitida para todos. Porém, embora seja transmitida para todos os que estão ao alcance dessa mensagem, tal mensagem é recebida individualmente somente por um certo grupo qualificado. E de uma certa maneira, cada indivíduo naquele grupo é alguém que tem a habilidade para escutar o que o Espírito Santo está dizendo por meio do mensageiro. Aqueles que estão ouvindo-o não estão recebendo sua própria revelação. Quer dizer, que não é uma revelação que essas pessoas receberam pessoalmente de Cristo, ou que buscaram, estudaram e que a descobriram. Essa é a revelação de Cristo por meio do Espírito, dada ao mensageiro, e ele transmitindo-a ao povo. E nem tampouco esse grupo está recebendo a sua própria revelação coletiva. Ni tampoco están el grupo recibiendo su revelación colectiva. Pero cada persona está oyendo y recibiendo lo que el mensajero ya. Nem tampouco o grupo está recebendo sua revelação coletiva. Porém, cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus.
qualquer pessoa, em qualquer etapa da igreja, que se levantasse e dissesse: eu fui, orei e recebi essa revelação primeiro do que São Paulo, ou que dissesse: eu também recebo a revelação diretamente de Deus, esta pessoa estaria fora da forma de Deus, porque a maneira de Deus é que Deus se revele ao mensageiro. E por meio desse mensageiro, depois, o Espírito Santo fala essa revelação que o mensageiro deu. O mensageiro a fala ungido pelo Espírito Santo ao povo. Essa é a forma de Deus. Portanto, o segredo está em saber quem é o mensageiro para o tempo em que a pessoa vive. E se ela ouve outra pessoa, que seja alguém que tenha sido fielmente instruído na revelação, e pelo mensageiro que recebeu essa revelação, não alguém que esteja contradizendo ou tratando de se adiantar ou mesmo criticando, senão que os colaboradores de São Paulo senão que os colaboradores de São Paulo eram fiéis a Deus, a Cristo, a São Paulo e a mensagem do Evangelho que Deus deu a São Paulo para os gentios. Mas, como em todos os tempos, houve muitos inimigos que se levantaram contra São Paulo. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo aquilo que o mensageiro já recebeu de Deus. E é isso o que sempre o povo deve desejar na sua era. Receber o que o mensageiro já recebeu de Deus. Porém, você não pense que isto sendo o caso, seja muito estranho, porque Paulo estabeleceu essa norma sob a mão de Deus. Somente Paulo tinha a revelação completa para o seu dia. Como isso foi comprovado ao confrontar-se com os outros apóstolos, os quais aceitaram que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios para esse dia. Notem também, pela indicação da palavra, que quando Paulo quis ir para a Ásia, Deus o deteve, porque as ovelhas, os seus filhos, estavam na Macedônia. E essas pessoas da Macedônia ouviriam que o Espírito Santo diria através de São Paulo, enquanto que as pessoas da Ásia não ouviriam. Por isso é que a luz viene através de algum mensageiro levantado por Deus em certo lugar. Em cada era temos exatamente a mesma forma. Por isso que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um certo lugar. E depois desse mensageiro, a luz se difunde por meio do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Porém, desde logo, todos aqueles que saem nem sempre compreendem quão necessário é dizer exatamente o que o mensageiro disse. Recorde, Paulo advertiu ao povo que dissesse somente o que ele já havia dito. Que, pois, tem saído de vós a palavra de Deus? Ou tem chegado até vós? Se alguém, em seu parecer, é profeta ou espiritual, reconheça o que vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. Acrescentam aqui, tiram ali, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura e o avivamento morre.
Quanto cuidado devemos ter de ouvir uma só voz, porque o Espírito somente tem uma voz, que é a voz de Deus. Paulo lhes advertiu que dissessem o que ele havia dito, como também Pedro o fez. Ele advertiu-lhes que nem ele, Paulo, podia mudar uma só palavra do que havia dado por revelação. Ó, quão importante é ouvirmos a voz de Deus por meio dos seus mensageiros. Esta é a forma de ouvir a voz de Deus para cada era. A voz de Deus em cada era se escuta por intermédio do mensageiro que Deus enviou com a sua palavra revelada para esse tempo. Ó, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. E na página 227, aí pela metade da página ele nos disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E como o Espírito fala, como o Espírito Santo fala às igrejas, por meio do mensageiro de cada era. A quem vencer, lhe darei a comer do maná escondido, lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha um novo nome escrito, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. A mensagem para cada era individual tem um incentivo para o crente, animando-o a ser um vencedor e, assim, ser recompensado pelo Senhor. E nesta era, o Espírito Santo está prometendo um maná escondido e um nome escrito numa pedra branca. Agora, sendo que cada uma dessas mensagens está dirigida ao anjo, ao mensageiro humano, a sua porção é uma grande responsabilidade, como também um maravilhoso privilégio. A estes homens, Deus fez promessas especiais, como no caso dos 12 apóstolos, estando assentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Depois, lembrem-se de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial. A promessa de apresentar a Cristo as pessoas da noiva do seu dia. Vejam, esses mensageiros têm promessas especiais, como os apóstolos do Senhor as tiveram, a quem ele disse que se assentariam sobre 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel. Portanto, para julgar aos gentios, os mensageiros de cada era têm uma posição muito especial, uma vez que os crentes em Cristo são lavados com o sangue de Cristo. Foram feitos reis, por isso reinarão com Cristo. Também foram feitos sacerdotes, por isso é que oferecem sacrifícios espirituais a Deus. E também são juízes. E São Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, vamos a confirmar.
Vamos a confirmar si es el capítulo 6. No capítulo 6, Capítulo 6, verso 2. no capítulo 6, versículo 2, Los santos han de juzgar al mundo. disse: Y si el mundo de E não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, sois indignos de julgar coisas muito pequenas? Ou não sabeis que temos de julgar aos anjos? E muito mais as coisas dessa vida? mundo, sino aún a los ángeles, Não somente ao mundo, senão até mesmo aos anjos. Cristo e sua igreja julgarão. Portanto, assim como así como los apóstoles os apóstolos julgarão a las 12 tribus as 12 tribos de Israel, también assim também los mensajeros os mensageiros de Cristo de las diferentes das diferentes etapas da sua igreja juzgarán a la julgarão o mundo e até mesmo aos anjos revelaron. que se rebelaram contra Deus. Tenemos un cuadro claro E nós temos um quadro claro de cómo viene la palabra. de como a palavra vem. Tenemos un cuadro claro Temos um quadro claro de que para tiempo, de que tiempo hay un para mensaje cada tempo al cual há um mensageiro viene Cristo y se revela, a quem Cristo vem, coloca en su corazón se revela, en su coloca no seu coração, na sua mente palabra e na sua boca essa palavra para que a y fale. la habla E ele a fala ao povo ungido com o Espírito Santo. y eso es E isto é Cristo hablando Cristo falando al pueblo. ao povo. Y los que son instruidos por ese mensajero con esa palabra, E aqueles que são instruídos por esse mensageiro com essa palavra, enseñan lo mismo vêm a ser al ministros pueblo. e ensinam a mesma coisa ao povo. Y la esposa dice, O Espírito e a esposa dizem a mesma coisa, Apocalipsis capítulo 22, verso, de acordo ao capítulo 22 do Apocalipse, versículo 17. Assim, hemos visto cómo fue vimos como foi en todos esos em todos esses tempos, como também foi nos dias de Jesus, para hacer la voluntad. quando ele veio para fazer a vontade do Pai, No nada sino e não falava nada senão, que oía lo que escuchaba, ele não falava nada por si mesmo, senão o que ouvia o Pai falar. que él hablaba O que ele ouvia o Pai falar, de sí mismo, estas palavras que ele falava, palabras não as falava por si mesmo, mas eram as palavras do Pai reveladas para ele clara falá-las al pueblo. ao povo. Y la pregunta es, E a pergunta é: e hoje? ¿se fueron los 7 mensajeros de las 7 edades? Os 7 mensageiros das 7 eras já se foram. Ya 7 etapas de la iglesia, Já transcorreram as 7 etapas da igreja. los mensajeros de esas 7 E o último mensageiro dessas etapas foi o reverendo William Branham, o qual tenía tinha experiencia maravilhosas experiências, San Pablo y San como São Paulo e São Pedro as tinha. escuchaba la voz de Dios, Ele ouvia a voz de Deus, el cual le hablaba, que lhe falava, lo guiaba o guiava, y él hacía e ele fazia la voluntad de Dios, a vontade de Deus, lo que Dios quería que él o que Deus queria que ele hiciera, fizesse, al grado a tal grau que en una ocasión le mostró una gran carpa catedral que numa ocasião lhe mostrou uma grande tenda catedral e ele queria fazê-la. le mostró en esa carpa Mostrou-lhe nessa tenda todo lo que tudo que Cristo realizará en el cumplimiento no cumprimento de esa visión celestial. desta visão celestial. Él trató Ele tratou de de materializar, materializá-la, porque tiene que ser el mensajero del tiempo porque en que tem se de ser o mensageiro no tempo em el que pueblo
vá se cumprir com o povo que estará unido com ele e os ministros que estarão juntos com ele. Ele tinha muitos ministros que o amavam, que trabalhavam na obra do Senhor, conforme a como Deus estava dirigindo-o neste tempo. E porquanto a maior manifestação entre o cristianismo será realizada no cumprimento desta visão celestial, ele não era rebelde à visão celestial, por isso queria materializá-la. Queria que essa visão se materializasse. Sempre Deus usa pessoas para materializar o que Ele tenha prometido, porque Deus não atua senão por meio do ser humano. Assim como Deus não atua senão por meio de Cristo, e Cristo não atua senão por meio da sua igreja. De tal modo que essa visão celestial se materializará no meio da sua igreja. E as 7 eras já transcorreram. Agora nós estamos num tempo paralelo aos dias de Jesus. Aquele tempo foi a era de pedra angular, porque ali Cristo, a pedra angular, a pedra de ângulo estava, para cumprir as promessas messiânicas correspondentes para aquele tempo. Ele cumpriu 4 festas. E ainda restam 3 festas das festas hebraicas, dentre as 7 festas. As 3 primeiras as cumpriu na sua primeira vinda, e as outras 3 correspondem à sua segunda vinda. E para este tempo final, há grandes bênçãos para os crentes em Cristo, na materialização da visão celestial da grande tenda catedral, onde ele viu a coluna de fogo que o acompanhava, que tinha acompanhado a Moisés e que tinha descido sobre Jesus quando ele foi batizado. Ele viu também o anjo que o acompanhava. Viu dentro dessa grande tenda catedral um pequeno quarto de madeira. Viu também que estava se pregando, estava se orando pelos enfermos, pessoas estavam recebendo Cristo e assim por diante. Mas ele estava nos ares, ou no ar. Isso nos mostra que ele estava mais acima, em outra dimensão. Ele queria descer, queria colocar seus pés na terra, como nós dizemos, mas ele permaneceu em cima até o momento em que a coluna de fogo se moveu sobre o quartinho pequeno, e em seguida o anjo ainda estava com o irmão Branham. Depois ele e o anjo se foram ao pequeno quarto. Ali ele viu um nome, ou escutou um nome. Por isso o anjo lhe disse: lembras do nome que tu buscavas quando tiveste a visão da tenda no pequeno quarto? O nome que buscavas? Há um nome muito importante ali então. Logo ele disse: o que eu vi ali, levarei à tumba.
O anjo também lhe disse que isso era a terceira etapa. E a terceira etapa é a etapa da palavra criadora sendo falada, da qual foi dado um exemplo em 5 casos que mencionou o reverendo William Branham, quando o poder de Deus foi manifestado pela palavra criadora, sendo falada pelo reverendo William Branham, ungido com o Espírito Santo. O caso da tormenta, que ele falou por ordem do Senhor e a tormenta se foi. O caso da ressurreição de um peixinho. O caso da tormenta, isto foi mostrando o poder absoluto sobre a natureza. O mesmo que terão as 2 oliveiras, Moisés e Elias. O caso da ressurreição do peixinho, que tinha como meia hora de ter morrido. E isso nos falou da ressurreição dos mortos em Cristo. O caso da salvação dos 2 filhos da irmã Hattie Wright nos falou de salvação para os familiares dos crentes. Vão ou não vão no rapto, mas o importante é que fiquem salvos, mesmo que seus pais sejam os escolhidos, porém por serem família deles, então a misericórdia de Deus será estendida até eles. Ele falou à irmã Hattie Wright, porque ela lhe havia dito que o que mais ela desejava no mundo era a salvação dos seus filhos. Ele lhe disse: eu lhe os dou no nome do Senhor Jesus Cristo. E ambos vieram chorando aos pés do Senhor. Depois também o caso da cura da sua esposa, cura de um tumor que ela tinha em um dos ovários. Ela estava em Tucson, Arizona. Ele estava em Jeffersonville, Indiana. Uma considerável distância. Ele orando a Deus. No outro dia, ela iria ao médico, porque seria operada. E ele orando. O Espírito Santo, o anjo lhe disse: o que disseres sucederá. Pôs em sua boca a palavra criadora. E ele disse: antes que o médico lhe toque, ou lugar, que o tumor desapareça. No outro dia, quando o médico a tinha na cama para operá-la e quis tocar o tumor, que era grande, como um limão ou maior, já não o encontrou. O buscou e não o encontrou. E lhe disse: não tens nenhum tumor. Checaram, a revisaram e estava bem. Isso foi pela palavra criadora. Ele o falou para fora da existência. Outro caso foi a criação de esquilos. Deus é o Criador.
E ele, Deus, por sua palavra falada, por sua palavra criadora falada, por meio do verbo do anjo do pacto, Cristo no seu corpo angelical, trouxe à existência toda a criação. O reverendo William Branham precisava de uns esquilos. Ele era caçador, caçava esquilos em algumas temporadas. Logo as preparava e comia. Ele foi caçar esquilo e não encontrou. O anjo lhe apareceu ou ele escutou uma voz como por dentro, que ele dizia, quantos queres? E assim sucessivamente. Ele se surpreendeu e o Senhor lhe disse, fale, diga, onde os queres? Ele falou a palavra, e o primeiro esquilo apareceu, o caçou, o buscou, viu que sangrava. As visões não sangram. Portanto, era a materialização do que foi falado pela palavra criadora. Depois lhe disse, não era 3 esquilos que desejavas? Onde queres o outro? Apontou o lugar, falou a palavra. Apareça um esquilo ali. Deu os detalhes. E apareceu e o caçou também. Já estava feliz. E foi-lhe dito, não eram 3 esquilos que desejavas? Onde queres o outro? Assinalou o lugar onde os esquilos não param. Uma árvore onde os esquilos não sobem, para torná-lo mais difícil. E como um sinal para ele, e para tornar isso mais difícil, ele disse, ali, em tal árvore, mencionou a árvore, que ali apareça um esquilo assim, que corra para lá, corra para cá, e eu atire e o casse. E assim sucedeu. Obteve os 3 esquilos pela palavra criadora que lhe foi dada para falar. Assim é com a palavra criadora que é dada para cada mensageiro em cada era para o povo. É pela palavra criadora que os crentes vêm à vida eterna, recebem essa palavra e obtêm a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou de morte para a vida. São João capítulo 5, versículo 24. O que é mais fácil? A salvação de uma pessoa, receber a vida eterna, ou ser criado um esquilo ou mais esquilos pela palavra falada, ou o tumor que uma pessoa o tenha ser falado fora da existência, ou uma tormenta desaparecer, ou um peixinho ser ressuscitado. O maior é a salvação de uma pessoa, porque ela recebe a vida eterna. E isso é maior do que qualquer milagre que se faça de uma cura, porque a cura é temporária. Logo a pessoa poderá voltar a adoecer. Temporário, no sentido de que poderá se enfermar de outra coisa em outra ocasião. Mas quem recebe vida eterna nunca verá a morte. A pessoa já tem vida eterna na sua alma. Viverá eternamente.
foi selada com o Espírito Santo de Deus para o dia da redenção do corpo, para o dia da redenção. Capítulo 4 de Efésios, versículo 30. Capítulo 1 de Efésios, versículos 10 ao 14, e também na carta aos Romanos. No capítulo 8, do versículo 14 ao 24. A criação geme a uma esperando o que? A manifestação dos filhos de Deus. Geme ao mesmo tempo aguardando a redenção, que é a adoção, a redenção do corpo. Para os vivos, isso será a transformação do seu corpo para obter corpo eterno e imortal, glorificado e jovem, semelhante ao corpo glorificado de Cristo. E para os mortos em Cristo será ressuscitar em corpos glorificados e jovens, para viverem eternamente nesses corpos. Portanto, não queixamos do corpo que temos. Esse é o que nos deu a oportunidade de estarmos aqui presentes nesta terra, para entrarmos em contato com Cristo e assim obtermos, da parte de Cristo, a vida eterna. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eu as conheço e dou-lhes vida eterna. E jamais perecerão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. Ele disse, eu e o Pai somos um. Portanto, a vida eterna é o mais importante e é o maior que existe. E é o mais importante que o ser humano pode receber da parte de Deus. É de graça, é gratuita para todo ser humano pela fé em nosso Salvador, Jesus Cristo. E agora, onde nós nos encontramos neste tempo, na trajetória do Espírito Santo, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, e na trajetória da Igreja do Senhor nesta terra, nós nos encontramos num tempo paralelo ao tempo de Jesus, dos seus apóstolos. Nos encontramos numa era de pedra angular, para a qual há grandes promessas. E as promessas para a igreja, que não puderam ser cumpridas nas eras passadas, como aquelas de que São Paulo falou, da grande voz de trombeta, trombeta final, para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 a 58. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 ao 18. Cartas Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21. Essas promessas serão cumpridas no último dia, na etapa de ouro da igreja, que é a etapa da pedra angular, a era da pedra angular. E por que nós sabemos que será nesta era de pedra angular? Porque as outras eras, nelas não se cumpriram. Até mesmo os mensageiros de cada era desejaram que se cumprissem essas promessas no tempo deles. E quem mais lutou por isso foi o reverendo William Branham. Mas é Deus quem escolhe em que tempo, em qual era, sob qual ministério, com qual etapa da igreja ele cumprirá cada uma de suas promessas. Portanto, para o nosso tempo, está tudo aquilo que o reverendo Lembrando desejou
e que não se cumpriu no seu tempo. William Branham. Tudo o que faltou Lo que faltó por ser cumplido en el para tiempo ser cumprido no tempo do reverendo William Branham se cumplirá en nuestro tiempo. tudo que faltou por ser cumprido no tempo do reverendo William Branham 1000 años atrás se cumprirá no nosso tempo. surgió en el este, en Jerusalén. A luz, há 2000 anos atrás, surgiu lá no leste, em Jerusalém. La luz, E para este tempo final, a luz da tarde é no oeste. por eso, Por isso, cuando se habla de quando se fala de ceia, se habla está falando tiempo de la do tarde, tempo da tarde. y el tiempo de la tarde O tempo da tarde corresponde ao continente americano. y ahora para este tiempo E para este tempo, habrá personas que haverá pessoas serán rebeldes que não serão a la rebeldes visión celestial à visão celestial que vi reverendo William que o reverendo William Branham viu, a la cual tampoco fue rebelde y quiso a qual realizar tampouco esa visión, pero foi rebelde no era para su tiempo, e quis materializar essa visão, anticipadamente mas não era para o seu tempo. Ele viu antecipadamente o que ocorrerá de oro de la iglesia, nessa era de ouro da igreja, na era de pedra angular, donde habrá onde haverá ministros ministros y congregaciones, e congregações, igrejas que no serán rebeldes. que não serão rebeldes a esta visão celestial. Reverendo William O Branham, reverendo William Branham, em 1964 e 65, ele disse que había una cosa, que havia uma coisa, una visión havia uma visão que não havia se cumprido, e era a visão da tenda, pero que se va, mas que se cumprirá. y ahí será E aí será la a manifestação de la tercera etapa, da terceira etapa, donde onde Cristo se manifestará manifestará plenamente. plenamente. Por eso la etapa de oro de la iglesia, de la edad de la piedra, Por isso, a etapa de ouro da igreja, da era da pedra angular, corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, del templo paralelo ao lugar santíssimo do templo que o rei Salomão construiu que construyó, e do tabernáculo que Moisés construiu. donde aparecía Ali era onde aparecia la luz de la Shekinah, e estava a luz da Shekinah, a coluna de fogo. y el lugar Era o lugar en donde solamente onde el sumo sacerdote podía somente o sumo sacerdote podia entrar. el maná escondido E era onde estava o maná escondido de Aarón, e a vara de Araão que reverdeceu tablas com de la as tábuas da lei. era el lugar más. Era o lugar mais importante. Si usted se fija en el templo que construyó Salomón, para la parte este estaba el atrio y para la parte oeste estaba el lugar santísimo, E se você fixar bem no templo que o rei Salomão construiu, espiritual su iglesia. para a parte leste estava o átrio e para a parte oeste estava o lugar santíssimo. E assim Israel hacia é como Cristo veio construindo seu templo espiritual, a sua igreja. Começou em Jerusalém, lá no leste. Se moveu de Israel à Ásia Menor com São Paulo, depois se moveu à Europa com 5 mensageiros. a Norteamérica, E depois da Europa passou à América do Norte com o reverendo William Branham. y ahora el secreto E agora es o grande segredo é hacia dónde para onde se ha movido o Espírito Santo Cristo se moveu en vez de su- no meio da sua igreja, na sua obra, en su trayectoria. na sua trajetória. El que sepa hacia dónde se ha movido el Espíritu Santo Aquele que souber para onde o Espírito Santo se moveu depois da Europa, de Europa se daría cuenta que fue a Norteamérica y de ahí vendría el mensaje para toda la iglesia del Señor Jesucristo.
se daria conta de que foi para a América do Norte. Daí viria a mensagem para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, e aí se cumpriria a 7ª era da igreja. E aquele que souber para onde o Espírito Santo se moveu depois da América do Norte, saberá em que era nós estamos e as promessas correspondentes para o nosso tempo. Qual é a mensagem correspondente para essa era de pedra angular? Estará esperando as promessas que a palavra revelada estará nos revelando, as quais serão as mesmas que estão na Bíblia. Não pode haver contradição. Elas estão ampliadas também nas mensagens do reverendo Lembrana, através da qual o Espírito Santo falou à igreja. Portanto, não somos rebeldes à visão celestial que Deus mostrou para o reverendo Lembrana. Nós cremos nessas visões e nós trabalhamos em prol do cumprimento delas em todos os dias de nossa vida, até que nós sejamos transformados. Não somente até que vejamos essa visão da tenda cumprida, senão até que sejamos transformados e depois levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E como será depois o trabalho que se realizará estando transformados? Isso nós veremos quando nós tivermos o novo corpo. Senhor, o que queres que eu faça? As instruções já estão na palavra que foi dada por Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, e através do reverendo William Branham. E agora é a ação de trabalharmos em prol dessas promessas, de conquistarmos pela fé essas promessas que correspondem a este tempo final. Para mim, foi um grande privilégio estar aqui com vocês nesta ocasião, no primeiro sábado do mês, que começa à tarde, conforme ao calendário judeu. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, prometidas para o nosso tempo, estejam com cada um de vocês e também comigo. Que nos use grandemente para a materialização dessas promessas que Ele fez para a sua igreja, para este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que todos continuem passando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deixo novamente com vocês o missionário reverendo Miguel Bermudes Marins. Miguel, que Deus te abençoe. E até amanhã, com a ajuda de Deus.